Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre régua graduada, né? Que é um instrumento que é muito utilizado, né? Em medidas que não tem tanta precisão, né? Em situações que necessitam de traçagem, né? Então é um instrumento que, mesmo ele não tendo tanta precisão, né? Como um paquímetro, micrômetro, ele é muito utilizado nas indústrias, né, da área metal-mecânica, haja vista a facilidade, né, do seu uso, né? Então, para análises, exemplos de peça bruta, comprimento de peças que vão ser cortadas, né, ações ali voltadas à caldeiraria, esse tipo de instrumento acaba sendo muito utilizado. E aí a gente vai justamente fazer uma análise referente à leitura, né, do mesmo. Né? No caso aqui, o que acontece? Quando a gente compara uma régua dessa a uma régua comum, normalmente a régua comum ela traz uma resolução em centímetros, né? Traz aí uma divisão a cada um centímetro, né? No caso da régua graduada comum, né? Ela metálica aí para o âmbito industrial, né? Ela tem como resolução, né, 1 milímetro, né? Ou seja, cada divisão dela corresponde a 1 milímetro, né? Então, cada divisão dessa daqui indicada corresponde a 1 milímetro, né? Então, como 10 milímetros equivalem a 1 centímetro, né, a gente observa que os números graduados, né, indicados aqui, os maiores, eles representam a relação do centímetro, né? Então, exemplo, esse aqui representa 1 centímetro, esse aqui 2 centímetros e assim sucessivamente, né? Ou seja, valores aí inteiros representando aí centímetro, mas as divisões representam milímetro, né? Então, se a gente for observar aqui entre o 1 e o 2, a gente vai ter 10 divisões, onde cada divisão representa 1 milímetro, né? Então, a gente tem 10 milímetros contidos aí na divisão entre cada centímetro da régua, tá bom? No caso aqui, a relação da leitura, ela está ocorrendo aqui com esse elemento aqui, com a cor alaranjada, né? E ele está indo até aqui, esse ponto, né? Então, o que acontece? A primeira análise é o seguinte, né? E no caso, a gente está supondo que essa peça ela esteja encostando aí no zero da régua, né? Do zero da régua até esse ponto. Como ela está chegando aqui nesse ponto, a gente deve observar que ele não está coincidindo, né, com nenhum traço aqui específico da régua, ou seja, ele não está coincidindo nem com esse aqui que está mais à direita, nem com esse aqui que está mais à esquerda, né? Então, nesse caso aí, eu vou ter que fazer uma indicação referente à suposição do posicionamento de onde o elemento está parado. Bom, o primeiro caso que eu tenho que verificar aqui é qual traço foi que esse elemento já ultrapassou. No caso, o traço que ele ultrapassou foi esse aqui, né, da esquerda. Ele ultrapassou ele e está antes desse outro traço aqui. Mas o que me interessa é o que ele já ultrapassou, que é esse aqui marcado de azul. Então, no caso, ele já passou 15, né? Se a gente for observar como cada divisão é 1 milímetro, né? Então, a gente tem aqui 11, 12, 13, 14 e 15. Né? Então, ele já passou 15, passou o 16 e passou também o 17. Então, ele já passou 17 milímetros e está antes de 18 milímetros. Né? Ele está antes de 18 milímetros. Então, ele não tem mais do que 18 milímetros. Né? Ele tem mais do que 17. Então, quer dizer que ele tem 17, algum valor, que é o que a gente vai supor agora. Por que supor? Porque a coincidência ela não é perfeita aqui indicando nessa medição da régua. Né? No caso, você observa que ele está entre um elemento e outro. Né? Então, a gente vai supor aí o valor. Nesse caso aqui, a gente for observar, ampliar um pouco mais aqui, a gente vai ver que ela está passando um pouco do centro. Né? Um pouco do centro aqui da divisão do traço. Ele está passando um pouco desse centro. Então, como ele está passando um pouco desse centro, aí a gente vai estimar que ele esteja entre 17,60 a 17,70 milímetros. Aí uma margem aí precisa, mais precisa para esse valor. Né? Então, ele estaria entre 17,6 ou 17,7. Né? Aí tomando como base a relação de aproximação decimal. Né? Então, aí o que eu tenho certeza da régua é que ela está indicando mais de 17 milímetros e menos de 18. Né? Pelo posicionamento aí, eu estou supondo que o valor final aí indicado esteja entre 17,60 a 17,70. Lembrando que quando você faz a medição com a régua, são para medidas que não têm tanta precisão. Né? Então, um caso como esse aí,
né? Se indicar que o valor está entre 17,60 a 17,70, já te dá uma boa aproximação aí no que diz respeito à medida final indicada pelo instrumento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando sobre paquímetro com aproximação de 0,05 milímetros, né? Ou também popularmente conhecido como 5 centésimos de milímetro, né? Bom, nesse caso, o que é que a gente tem que ficar atento, né? Essa resolução do paquímetro, né, no que diz respeito aí ao menor valor que ele pode medir com precisão, que no caso é 0,05 milímetros, ele vem justamente da relação de divisão de 1 milímetro em 20 partes, né? Então, se a gente pegar 1 milímetro e dividir em 20 partes, a gente vai ter exatamente o valor, né, igual aí a 0,05, que é referente à sua resolução. Então, nesse caso aí, essas 20 divisões, né, elas estão contidas dentro do espaço de 1 milímetro, né? E onde é que você consegue identificar elas são identificáveis justamente no nônio, né, que é essa parte aqui do instrumento. Então são essas 20 divisões. Essa parte de cima, né, a gente já fez vários vídeos aí falando sobre paquímetro. Essa parte de cima ela retrata aí polegada fracionária, que não é o caso que a gente está tratando agora, né? Então já fica atento aí, porque os paquímetros normalmente ele vem com duas possibilidades de medida, né? Então nesse caso aí ele vem com possibilidade de medida com 5 centésimos de milímetro e polegada fracionária. Nosso foco nesse momento é milímetro aqui, né, 0,05 milímetros aí de aproximação. Então vamos lá para a leitura do instrumento. Bom, essa daí já está a leitura, né, já está indicada aí a relação, né? O primeiro ponto que eu quero focar é aquela questão das divisões que eu comentei, né? Então no nônio, né, ou vernier, né, escala móvel, você vai encontrar 20 divisões, né? Essas 20 divisões. Aí no caso a imagem não está completa, né? É só um recorte, né, da medição. Então ela possui 20 divisões, né? E essas 20 divisões elas representam justamente a relação lá do milímetro sendo dividido, ou seja, 1 milímetro dividido em 20 partes iguais, que consequentemente vai dar aí 5 centésimos de resolução. Nesse caso aqui, o que é que eu tenho que ficar atento? A medição ocorre em duas etapas. Primeiro, verificar o zero, né? Qual foi o valor que o zero ultrapassou, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai observar que o zero já ultrapassou 30, 31, 32, 33. Então, ele já ultrapassou o 33 e está antes do 34. Então, o 34 ele não vai ter importância para mim. O que importa é que eu já tenho 33 milímetros. Só que eu vou ter 33 milímetros mais um determinado valor. Esse valor vai vir justamente da coincidência da escala móvel. Então, eu tenho que verificar qual o alinhamento que eu tenho aqui na escala móvel, ou seja, qual a linha que está mais precisa, né, que está alinhada. Exemplo, vamos supor que fosse essa linha aqui. Eu estou analisando essa linha. Observa que ela não está alinhada com a linha de cima da escala fixa, né? Ou seja, as linhas não estão batendo, né? Existe uma diferença entre as linhas, né? Então, justamente como elas não estão alinhadas, significa que não é esse valor, né? Se a gente for observar a nível de alinhamento, essa linha aqui é a que de fato está mais alinhada. Alinhada escala móvel, alinhada escala fixa, né? Então, nesse caso aí, significa o seguinte: como a gente tem 20 divisões na escala móvel, a gente tem 0, 0,05, 1 décimo, 15 centésimos, né? 2 décimos, ou vou deixar tudo em centésimo para não ter confusão. 25 centésimos, 30 centésimos, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Né? Então, é justamente na referência de 70 centésimos, né, ou 7 décimos que está coincidindo, né? Então, o resultado final dessa leitura é 33,70. Né? Então, é esse aí o resultado aí indicado. Eu observo o zero, vejo qual o valor que ele ultrapassou e que ele está antes para tomar como referência, que no caso aqui é o 33, e depois eu verifico qual é o que está coincidindo na escala móvel com a escala fixa. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje especificamente falando sobre régua graduada. O nosso último vídeo foi também referente à leitura de régua graduada, né? Régua graduada que é muito comum, né, o uso aí nas oficinas mecânicas,
né, quando você vai fazer medidas que não, analisar medidas que não tem tanta precisão, né, mas você precisa ter ali uma conformidade mínima, né, pelo menos aí na indicação do valor, né, referente à medida realizada, né. Então nesse caso aí a régua acaba tendo uma ampla gama de aplicação, né. Nesse caso a leitura que a gente vai estar fazendo é essa aí. Lembrando sempre que no caso da régua graduada, né, essa daí que o pessoal chama popularmente de régua industrial, né, ela traz aí uma resolução de 1 milímetro, né, ou seja, a resolução de 1 milímetro significa que é a aproximação dela, o menor valor que ela mede com precisão, ou seja, ela consegue medir com precisão a cada 1 milímetro, né. Então quando eu vou fazer a medição de um material que ele bate certinho, né, em uma das linhas, eu tenho uma precisão considerável, né, quando acontece isso, né, mas na maioria das vezes não acontece, né, a gente pode até observar aqui nessa leitura aqui, a gente vai ver que a peça ela está passando um pouco, a peça aqui, essa parte aqui laranja, ela está passando um pouco aqui dessa linha de coincidência aqui que eu estou marcando ela de azul, né, ou seja, ela está passando um pouco dessa daí e está antes dessa aqui que eu estou marcando de rosa, né, então a gente tem que identificar, né, que linha é essa azul, né, para ter noção do valor, né, indicado aí. Bom, nesse caso aqui, se a gente for observar, a gente vai ver que ela já passou do 15, né, tomando como base aqui 1 representa 1 centímetro, que é igual a 10 milímetros, né? Então essa linha maior representa 10 milímetros, que está com o número 2, ela representa 20 milímetros, né, ou 2 centímetros, e tem 10 divisões entre o 1 e o 2, ou seja, cada divisão representa 1 milímetro. Né? Então a gente tem aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então aqui ela passou do 19 e está antes do 20. Se ela passou do 19, significa que a gente já tem 19 milímetros enquanto valor. Né? Ou seja, a gente já tem 19 milímetros, só que a gente não sabe qual é a referência que ela parou exatamente. Exemplo, 19,1, 19,2, 19,8. Então é importante analisar o seguinte, né? A gente observa que ela não passou do centro da divisão entre o 19 e o 20, né? Então ele tem menos de 19,5, né? Menos que 19,5, e a gente só pode fazer a suposição do valor final, né? Então nesse caso aí o valor final deve estar aí entre 19,30 a 19,40, né? Então, o valor final ele ficaria dentro dessa faixa aí, provavelmente, né? Poderia ser um pouco menor? Poderia, 19,25, 19,20, mas a gente só está fazendo uma aproximação com análise visual, né? Ou seja, não tem como ter precisão efetiva para essa peça aí com a régua, que é o que normalmente acontece na prática, né? Se eu preciso de uma medição mais precisa, eu tenho que utilizar um instrumento que tem uma resolução melhor, né? Então, exemplo, a resolução dessa régua é de 1 milímetro. Se eu vou utilizar um paquímetro com aproximação de 0,05, a sua resolução é 0,005. Se utilizo um paquímetro com 0,02, sua resolução é 0,002. Vou utilizar um micrômetro com aproximação de 0,01. E assim sucessivamente. Eu preciso ter um instrumento que me dê que tenha confiabilidade suficiente para me dar um valor preciso ao ser analisado, né? Nesse caso aqui a régua ela tem esse objetivo de ter praticidade na medição, mas ela não vai te dar uma precisão desejada. Só que dependendo do tipo de tolerância, a precisão que ela vai te dar pode ser mais do que suficiente, né? Exemplo, tem uma tolerância lá com mais ou menos 1 milímetro, mais ou menos 2 milímetros, ela vai atender perfeitamente, tá bom? Então nesse caso aí o valor indicado aí ficaria entre 19,30 e 19,40, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje mais um vídeo aí referente a paquímetro, né? Com resolução de 0,05 milímetros, né? Ou 5 centésimos de milímetro. Né? A gente já fez o último vídeo, foi referente nesse tipo de medição. Lembrando sempre que a resolução do paquímetro ele está ligado à questão da divisão do milímetro, né, em uma determinada quantidade de partes, né? No caso, é justamente essa divisão que vai dar a indicação da resolução, né? No caso, como a resolução está indicada aí como 5 centésimos, significa que o paquímetro ele foi dividido em 20 partes, né? Então, nesse caso aí, 1 dividido por 20 vai dar 0,05.
né? Aí você vai ter exatamente aí o valor correto referente aí à resolução dele, né? Então, isso significa que ele consegue medir com precisão medidas com intervalos entre 5 centésimos, né? Então, nesse caso, exemplo, eu posso fazer leitura de 10 milímetros, posso fazer leitura de 10,05 milímetros, consigo fazer de 10,10 milímetros e assim sucessivamente. Então, eu consigo medir com precisão intervalos de 5 centésimos, né? Até para quem viu o nosso vídeo lá referente à régua graduada, viu lá que a aproximação era de 1 milímetro, né? Então, esse aí tem um dobro da precisão porque é de 5 centésimos. Tá bom? Vamos lá para a leitura. No caso da referência para a leitura com paquímetro, a gente deve sempre analisar dois pontos. Onde o zero está ultrapassando, né, e qual o valor de coincidência, né, da linha, né? Nesse caso aí, o que é que acontece? O zero ele está aqui indicando, né, qual o posicionamento dele. E aí a gente vai observar que ele já passou o 20 e que ele passou também o 21. Mas ele está antes do 22. Então, como ele já passou o 21, a gente já tem 21 milímetros. Agora, a gente precisa somar esse 21 milímetros com o valor de coincidência aqui da escala móvel, né? Que coincidência é essa? Exemplo, se eu for observar aqui 5, a gente vai ver que a linha da escala móvel ela não está alinhada com a da escala fixa. Eu tenho que verificar justamente qual é essa linha que está alinhada. E aí, nesse caso, se a gente for observar que está alinhada justamente aqui a do 7. Né? Esse 7 representa o quê? Representa 7 décimos, ou 70 centésimos. Né? Então, se a gente for observar aqui, a gente tem 5 décimos, 55 centésimos, 6 décimos, 65 centésimos, 7 décimos, ou 70 centésimos. Então, nesse caso aí, só é somar com 0,70, né, ou 0,7, né? Aí vai depender da casa decimal que se for utilizar. Bom, então nesse caso aí daria 21,70 milímetros, né? Ou 21 milímetros e 70 centésimos, ou 7 décimos. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando sobre leitura com paquímetro com resolução de 0,02 milímetros, né? Ou 2 centésimos de milímetro, né? A gente fez os últimos vídeos falando sobre leitura com paquímetro com 0,05 milímetro, né? De resolução. E quando a gente chega para fazer a leitura com esse 0,02, a gente já observa que tem uma precisão bem maior, né? Um é 0,05, ou seja, eu só consigo fazer medidas a cada 0,05 milímetros com precisão, né? Então, exemplo, eu consigo fazer leituras 5,00, 5,05, 5,10 e assim sucessivamente. E nesse caso, que é o de 0,02, eu consigo fazer com 5 milímetros, com 5,02, com 5,04, com 5,06 e assim sucessivamente, ou seja, intervalos a cada 2 centésimos. Então eu tenho uma precisão bem maior, né? Ou seja, a precisão aí é mais do que o dobro, né? Então te dá uma resolução aí de leitura bem precisa, né? Obviamente existem instrumentos mais precisos, né? Micrômetros com aproximação de 1 centésimo, paquímetros digitais com aproximação de 1 centésimo, micrômetros milesimais, outros tipos de medição, exemplo como leitura por meio de máquina de medir por coordenada. Mas a nível de precisão, para boa parte dos tipos de medições na área industrial, o paquímetro de 2 centésimos ele tem uma ampla aplicação, né? Outro detalhe é, esse 2 centésimos ele surge justamente na quantidade de divisões que a gente tem no nônio, né? Nesse caso aí a gente tem 50 divisões, enquanto o paquímetro com aproximação de 5 centésimos tem 20, o de 2 centésimos tem 50. Então 1 dividido por 50 vai dar 0,02 milímetro, né? Que é a capacidade aí de medição dele. Bom, vamos lá para a leitura para fazer a análise. Bom, essa é a leitura, né, aí indicada. A lógica permanece igual ao que a gente falou de paquímetro de 5 centésimos. A gente sempre tem que observar o zero, né, no primeiro momento, o que foi que o zero ultrapassou e o que é que ele está antes, né? Então o zero a gente vai observar aqui que ele já ultrapassou 19 milímetros, né? E está antes do 20, ou seja, se ele ultrapassou 19 já é o valor que eu tenho
de medida. Então, eu tenho 19 mais a resolução ou a aproximação da escala móvel, né? Então, eu tenho que verificar qual das linhas está coincidindo na escala móvel. Né? Nesse caso aqui, exemplo, vamos supor que a gente pegasse esse valor aqui, né? Essa linha aqui. Primeiro ponto, que linha é essa aqui da escala móvel? Se a gente for observar, a gente tem aqui a indicação do 3, esse 3 é 3 décimos, então aqui a gente tem 3,02, 3,04. Né? Então esse valor aqui ele seria, ou melhor, né, 34 centésimos. Né? Então a gente teria aí 34 centésimos aí de aproximação. E assim sucessivamente. São justamente essas divisões que dão aquela capacidade que eu mostrei anteriormente, né, dos intervalos de a cada 2 centésimos. Né? Então nesse caso aí, ele já passou aí a metade de 34, né? Então aí ele já passou 17 divisões, né? Do total de 50, né? Mas observem que aí não está coincidindo aí precisamente. A gente observa que aqui ao lado está o valor que a gente necessita, né? Para fazer a medição, que é essa linha aqui que está coincidindo aí de forma mais precisa. Lembrando, o paquímetro de 2 centésimos ele tem um detalhe que é o seguinte, né? A leitura, né, do alinhamento da linha, às vezes você vê 2, 3 linhas ali que está com alinhamento mais preciso. Isso é o chamado erro paralaxe, né, que é da aproximação do seu campo visual com a face de leitura. Né? Então, é normal, né? Às vezes você vê 2, 3 linhas ali que está aparecendo ali que está bem alinhado. Né? Nesse caso aqui, a gente está supondo que essa linha aqui que esteja alinhada. Né? Então, nesse caso aqui, a gente observa que a gente tem aqui 50, 52, 54, né? Então a linha de coincidência aqui é justamente a 54. Ah não, corrigindo. A gente vai observar aqui o seguinte, que aqui, vamos contar aqui a partir da divisão do 4, né? Deixa eu só diminuir aqui, para a gente ter a certeza. A gente já sabe que tem 19 milímetros, né? E aqui a gente vai observar o seguinte, o nônio, né, ele não traz linhas intermediárias, né? Exemplo, como tem aqui na escala fixa. O que são essas linhas intermediárias? Exemplo, a gente vê aqui que tem 30 e tem 40. Do 30 para o 40, a gente tem uma linha aqui maior no centro, que representa o 35. Nesse caso aqui desse nônio aqui, a gente não tem essa linha intermediária, né? Então tem que tomar cuidado para não confundir onde é que vai estar o alinhamento. Só que nesse caso aqui, os valores eles estão alinhados exatamente no centro. Exemplo, esse 4 aqui, que representa 40 centésimos, ele está alinhado no centro. Né? Então, isso se repete para os outros. Né? Então, no caso aqui, o 5 representa 50, ele está alinhado no centro. Então, eu vou marcar aqui só para não confundir. Então, aqui a gente tem 50, 52 e 54. Né? Então, ele está alinhado aí no 54 mesmo. Então, nesse caso aí, a gente tem 19 milímetros mais 0,54. Realizando a soma, vai dar 19,54 milímetros. É a leitura desse paquímetro, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje mais um vídeo falando sobre paquímetro com resolução de 0,02 milímetro. Lembrando sempre que essa resolução está ligada à característica da quantidade de divisões que possui lá na escala móvel. Né? Nesse caso aí a gente está falando de um instrumento que possui 50 divisões na escala móvel. Então, para chegar a essa condição da resolução, é só dividir 1 por 50. 1 por 50 vai dar exatamente 0,02 milímetros. Né? Ou seja, é a capacidade mínima de medição desse instrumento. Né? Ele só pode medir a cada 2 centésimos de intervalo. Né? Então, ele consegue medir 2 centésimos de milímetro, 4, 6 centésimos, 8... 10 centésimos, que dá um décimo, e assim sucessivamente. Então, exemplo, se eu tiver uma leitura que a peça, né, real ela tem lá 17,91, eu não tenho como medir com precisão com esse instrumento. Eu vou verificar que os traços lá de coincidência eles não vão estar alinhados. Né? Então, eu vou verificar que justamente não estão alinhados. Né? Eu posso ter uma noção, né, mais ou menos, ali que está entre 17,90 e 17,92, mas eu não vou ter a precisão do valor. Né? Então, é um detalhe aí sobre esse tipo de resolução. Vamos para a leitura para exercitar. No caso, sempre dividindo em duas partes, né? Observando primeiro o 0. Né? Nesse caso, o 0 está indicado aqui nesse ponto. Né? Ele está antes ou melhor, após o 19 e antes do 20. Ou seja, se ele está após o 19, significa que ele já tem 19 milímetros. Eu preciso agora somar esse valor com a coincidência da escala móvel. Né? A coincidência da escala móvel, a gente vai verificar o traço que está
coincidindo perfeitamente. Se a gente fosse analisar isso aqui, o que é que acontece? A gente observa que o traço de baixo da escala móvel ele não está alinhado com o traço da escala fixa, né? Ou seja, ele não está aqui, ó, no mesmo alinhamento, né? Não está no mesmo alinhamento. Então, nesse caso aí, a gente está considerando que ele está fora do alinhamento, então ele está desalinhado, né? Então, nesse caso aí, a gente deve observar o que está alinhado, né? O traço que está alinhado, ele está aqui, né? Ele está aí referente ao 3, esse 3 aí é de 3 décimos, né? Então, nesse caso aí, a gente tem 19 milímetros mais 0,3, né? Observação, exemplo, se ele tivesse nesse traço aqui, qual seria a informação? A gente sempre deve levar em consideração que esses espaçamentos aqui, eles possuem 2 centésimos, né? Que é a coincidência, né? Então, nesse caso aqui eu tenho 3 décimos, eu tenho no traço aqui da sequência 32 centésimos, 34 centésimos, 36, 38, 40 centésimos, que equivale a 4 décimos, né? Então, seria essa relação aí de intervalo. Nesse caso aí, a gente já viu que a coincidência está aqui exatamente no 3, né? Ou seja, 3 décimos, então a gente vai ter 19 mais 0,3, que vai totalizar para a gente aí 19, tá aqui entre parênteses, 19,3 décimos ou 30 centésimos de milímetro, né? Então esse aí é o resultado final, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre micrômetro, né? Com aproximação de 1/100º de milímetro, né? E o primeiro ponto é, no caso do micrômetro, né? Diferentemente do paquímetro, né? O que é que acontece? Você tem a relação das indicações na escala fixa, que mostra justamente a variação ocorrendo entre, começa dessa forma, né? 0, né, vai para 1 milímetro, 2 milímetros e assim sucessivamente, né? Só que acontece, se você observar essas indicações que eu estou mostrando aqui, de 0 a 2 aí na sequência, representa essa parte aqui de cima, né, que mostra esses valores inteiros. Na parte de baixo mostra justamente a divisão do milímetro, né? O que é que ele está mostrando aqui? Exemplo, de 0 para 1 tem lá uma divisão, né? Essa divisão ela representa o que? Meio. Né? Então aqui seria justamente 0,5. Né? Do 1 para o 2 tem outra divisão embaixo. Né? Essa divisão representa meio novamente. Então no caso aí 1,5. Né? Então aqui a gente teria 1,5. Depois do 2 entraria 2,5. Então a gente sempre tem a sequência 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e assim sucessivamente. Isso vai até levar com base na abertura do micrômetro, né? Exemplo, os mais comuns são de abertura de 0 a 25 milímetros, né? Então, no caso aí, toda essa relação ela vai de 0 até chegar lá no 25 milímetros, né? Quando ele consegue medir com precisão. Só que aí, o que acontece? Aqui ao lado, a gente tem o tambor. E esse tambor é que mostra lá a relação de divisões desse elemento. Então, como você tem na escala principal valores que variam de meio e meio décimo, então o que é que acontece? Pega esse meio décimo e divide por 50 divisões. Nesse caso aí vai dar igual a 0,01. Né? Essas 50 divisões elas estão contidas aonde? No tambor. Né? Ou seja, você observa aqui do 0, dando uma volta completa. Né? Aqui dá para ver o 45. E aí você tem 46, 47, 48, 49, até chegar ao 0 novamente, que representa aí 50 divisões. Então o primeiro passo aí que é a aproximação desse instrumento, né? Ou seja, qual é a resolução dele? Ele mede com precisão valores de no mínimo aí 1/100º de milímetro. Beleza? Vamos lá para a leitura. Essa é a leitura, né, do micrômetro e aí vamos verificar, né, o que é que está apresentando aqui. Como eu tinha dito para vocês, né, aqui em cima a gente tem os valores inteiros, né, 0, 1, 2, assim sucessivamente. Embaixo é a divisão de meio décimo, né, para cada milímetro. Né? Então, tem 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e assim sucessivamente. Então, o primeiro ponto que eu tenho que verificar é o seguinte. Em que parte a linha de divisão aqui do tambor está? Né? Se a gente fosse fazer um comparativo, essa linha aí seria como se fosse aquele 0 de referência. Né? Então, em que parte é que essa linha está? Observa que ela já passou o 16, que é esse traço aqui. A gente tem aqui 15. Esse traço aqui é o 16, então a gente já passou do 16.
e passou do traço de baixo também, que representa mais meio, né? Então a gente já passou de 16,5 milímetros. Vou colocar aqui 50 para deixar aí na mesma relação de casa decimal, né? Então 16 milímetros e 50 centésimos. Então ele já passou disso. E o que é que a gente faz agora? Verifica a coincidência. Onde é que está alinhado aqui com o traço central, né? Ou seja, o que é que está alinhado aqui? E aí, no caso, a divisão que está alinhada é essa aqui. E essa divisão aqui, ela está marcando justamente o quê? A gente tem 30, a gente tem 31, 32, 33. Então, essa divisão aqui, ela está marcando exatamente 0,33 milésimos de milímetro. O que é que a gente faz com esse 0,33? Soma com 16,50. Né? Então, vou colocar aqui em cima, ou colocar aqui embaixo mesmo. O valor, a gente vai ter 16,50 milímetros mais 0,33 milímetros. Nesse caso aí, vai dar 16,83. Né? Então, aí vai ser o valor aí da soma. 16 milímetros e 83 centésimos de milímetro. Então, esse valor representa a leitura desse micrômetro aqui. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando novamente sobre micrômetro, né? E o primeiro passo aí, referente à leitura com micrômetro, é analisar qual a aproximação, né? A resolução desse instrumento. No caso aí a gente está trabalhando com um micrômetro com a resolução de 1/100º de milímetro. E essa resolução, ela é justamente proveniente do número de divisões que a gente tem no tambor. É o número de divisões que a gente vai ter no tambor, com base no espaçamento da escala fixa do micrômetro. Né? No caso, você vê que a escala fixa ela traz valores nessa parte superior inteiros. Né? A gente tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Na parte de baixo, a gente tem justamente a divisão desses valores, né? Por meio décimo. Então, a gente tem 0, aqui embaixo meio, 1, 1,5, 2, 2,5 e assim sucessivamente. Então, na verdade, o que acontece? Essa parte de baixo ela só não está em cima para não causar confusão na hora da leitura. Né? É mais uma questão de diagramação. Então, nesse caso aí, o menor espaçamento da escala fixa é justamente meio. E para saber a resolução, o que é que a gente faz? Divide pela quantidade de divisões no tambor. Nesse caso, o tambor ele tem 50 divisões. Então, se a gente pegar meio e dividir por 50, a gente vai encontrar aí o valor de 0,01 milímetro, que é a resolução desse instrumento, ou seja, o menor valor que a gente consegue medir com precisão. Né? Inclusive, quem viu o vídeo anterior verificou que na leitura que a gente realizou, essa linha aqui ela estava alinhada perfeitamente, né? Ou seja, a gente tinha lá, de fato, uma análise com base nessa resolução aqui precisa. Nesse caso dessa imagem, não está assim, né? Então, aí vai ser bom para a gente analisar uma questão de interpretação, beleza? Bom, primeiro passo, né? Verificar qual linha ou qual valor, né? A linha aqui de divisão do tambor já ultrapassou. Nesse caso, ele ultrapassou 16, 17, né? Que são os valores inteiros, né? A gente tem aqui 15, 16, 17... Só que ele ultrapassou também o de baixo, ou seja, mais de meio. Então, quer dizer que ele já ultrapassou 17,5 milímetros. Vou colocar aqui 50 para ficar com a mesma relação de casas decimais. Então, ele já ultrapassou 17,50. E agora, o que é que eu faço? Verifico a coincidência aqui no tambor. Só que não está coincidindo precisamente. Né? Ou seja, essa linha aqui, ela não está batendo em nenhuma linha que precisa. Né? Ela está aqui em vazio. Só que eu tenho como, pelo menos, deduzir esse valor. Né? O que é que eu faço? Eu sei que essa linha aqui ela já ultrapassou 25, ultrapassou 26, ultrapassou 27 e está antes do 28. Ou seja, significa que eu tenho 0,27 milésimos de milímetro mais um respectivo valor. Que valor é esse? É a parte milesimal. Né? No caso aí eu tenho 27 centésimos e eu preciso encontrar aí a parte milesimal dela. Né? Então, o que é que eu faço para verificar essa parte milesimal? Se eu pegar 1/100º e dividir em 10 partes, eu vou encontrar aí 1 milésimo como resolução. Existem micrômetros com resolução milesimal, só que não é o caso desse. Então, a medida que eu tenho perfeita desse daí, ou seja, precisa, é justamente o que? 17,50 mais 0,27 centésimos de milímetro. Né? Ou 0,27.
centésimos de milímetro. Beleza. Então, a medida que eu tenho precisa daí é justamente 17,77. Ou seja, essa é a medida precisa. Agora, eu tenho como indicar pelo menos com a base na lógica de posicionamento qual o valor que ele está aqui indicando. Como ele está aqui no centro, ou seja, se de uma divisão para outra eu tenho 10 milésimos, né, eu teria essa relação de 10 milésimos, como ele está basicamente no centro, eu posso supor que ele está lá indicando 0,005 milésimos de milímetro. Só que é suposição, né? Se eu precisar ter precisão na execução dessa medição, eu teria que ter um micrômetro milesimal ou um outro instrumento que tivesse uma aproximação ainda mais precisa. Então, nesse caso aqui, se eu somar 17,77 mais 5 milésimos, a gente iria para esse valor aqui, 17,77, que é o que a gente tem precisão, mais 5 milésimos, e ficaria dessa forma aí, né? Então, eu posso deduzir que esse é o valor, né, mas eu só tenho certeza até a segunda casa decimal, que é 77, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!